Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula de educação física. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, muito importante, um assunto que é resultado de tudo que a gente está falando nas últimas aulas. Nós estamos falando sobre nossa saúde mental, como lidar com trabalhos, como lidar com desafios, como lidar no esporte. E hoje eu quero falar sobre o assunto esporte para todos, um novo olhar sobre a deficiência, isso mesmo. E aí, quero começar com vocês fazendo uma dinâmica muito interessante. Como assim? Eu quero que vocês pensem aí no perfil daquele atleta. Como é um atleta? Um atleta que é competidor, um atleta que ganha medalhas. Aí eu queria que você pensasse nesse perfil e aí utilizasse sua criatividade para visualizar todas as características possíveis. E aí, quanto mais rica e mais for formada na sua cabeça, melhor. Por que eu quis passar essa dinâmica simples de pensamento? Porque normalmente a gente pensa em um atleta forte, um atleta musculoso, um atleta alto, atleta que corre bem, mas não. O prazer e os benefícios que o esporte proporciona estão ao alcance de todos. O atleta não é só aquele cara fortão, magrinho, que corre bem, alto, cabelos bonitos. Não, no esporte, assim como em todos os lugares, não existe discriminação. A gente chuta a discriminação porque o esporte é um lugar para todos. E aí, na aula de hoje, eu quero falar sobre essa diferença. A gente quer falar sobre os tipos de deficiências que existem no esporte, na vida. Por que é importante a gente saber isso? Porque é uma forma da gente incluir pessoas com deficiências no nosso dia a dia. É uma forma da gente ter empatia, é uma forma da gente amar ao próximo. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer os tipos de deficiências que existem, como elas podem ser utilizadas no esporte. Isso mesmo, galera. Começando com a deficiência física, que é uma conhecida por todos, que é uma alteração completa ou parcial de uma das partes do corpo de uma pessoa. Pode ser apresentada de várias formas, vocês estão lendo aí. E existem vários tipos de deficiências físicas, vocês também estão vendo na imagem. Então, deficiência física é o primeiro tipo de deficiência que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria mostrar para vocês. E aí, na próxima imagem, vocês vão ver que alguns esportes bem bacanas que quem tem deficiência física pode praticar, como o badminton, a natação, o remo, o vôlei sentado, o tiro esportivo e muitos outros esportes que uma pessoa com deficiência física pode praticar. Então você vê aí um atleta de badminton que não tem seus pés, suas pernas, mas ele, com todo o mecanismo da tecnologia, consegue praticar badminton da melhor forma possível em uma alta performance. Esse é o primeiro tipo de deficiência que eu queria passar para vocês. E algumas dicas que eu quero passar para vocês em relação à deficiência física. Usar palavras como correr e andar naturalmente, porque eles são pessoas, são seres humanos. Respeitar o ritmo da pessoa, sentar para conversar com uma pessoa com cadeira de rodas, porque a gente se mantém na mesma altura que ela. E umas coisas ruins que a gente não pode praticar é ficar infringindo a privacidade dessa pessoa, como movimentar as cadeiras de rodas sem pedir permissão, ou ficar se apoiando na cadeira de rodas. Então, na imagem aí vocês podem ver isso, vocês podem ver algumas coisas boas e ruins. E aí vem a deficiência auditiva, isso mesmo, a deficiência auditiva é aquela que tem a perda total ou parcial da audição nos dois ouvidos. A pessoa passa por um exame chamado audiograma, que deve concluir que houve perda de 41 decibéis ou mais na capacidade de escutar. Acho que essa é uma deficiência que a gente já tem mais acesso no dia a dia. Quais esportes eles podem praticar? O atletismo, natação, basquete, judô, futebol, handebol, tênis, ciclismo, vôlei e muitos outros esportes que uma pessoa com deficiência auditiva pode praticar. É interessante a gente ver isso, que a deficiência auditiva também é um tipo de deficiência que precisa ser respeitada. E aí a gente vê algumas coisas positivas que a gente precisa trazer para a nossa vida, como começar uma conversa com a pessoa, não fique gritando, não fique fazendo barulho, tentando brincar com a pessoa. Respeite ela, acene para a pessoa ou toque levemente no braço dela. Quando houver um intérprete, fale com a pessoa, não fale com o intérprete está ali para interpretar, você tem que olhar no olho dessa pessoa. Facilite a sua leitura labial, faça o máximo para você conhecer o mundo dessa pessoa.
Agora, não fica gritando, não fica olhando para outros lugares, que são coisas ruins, que eles se sentem mal com isso. A próxima deficiência, pessoal, é a deficiência visual, isso mesmo. Que é quando uma pessoa vê menos do que 0,05 graus no olho em que enxerga melhor, com a correção óptica mais intensa. Ela se apresenta de várias formas e é uma deficiência muito curiosa, porque como você vai pensar? Como é que uma pessoa com deficiência visual pode chutar uma bola, pode correr, pode praticar um esporte? É aí que você se engana. Pode praticar muitos esportes, como atletismo, ciclismo, natação, o goalball, o futebol de 5, muitos esportes que são adaptados para essas pessoas com deficiência visual, pessoal. Então, a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas, porque são seres humanos igual a gente, precisam de adaptações para serem felizes, para conseguirem dar o melhor deles aonde eles estiverem. O hipismo, o judô, o futebol de 7 também são modalidades. Uma bola dentro é você utilizar o termo como... normalmente o termo cego, ver, enxergar sem medo, respeitando essa pessoa, conduza ela onde ela estiver, ofereça seu braço para que ela segure. Então, saiba falar com ela, porque ela não é surda, ela somente é cega. Converse com ela. Então, não fique fazendo brincadeiras, tentando zoar ela, zombar dela, porque isso não é legal. Essa imagem aí tá falando bolas dentro e bolas fora. E aí, nós temos a última deficiência que eu queria compartilhar com vocês, que é uma deficiência muito séria também, a deficiência intelectual, pessoal. Quando a pessoa possui um funcionamento baixo, intelectualmente falando. Então, ela apresenta vários déficits cognitivos, e aí é uma pessoa que se comunica com uma dificuldade maior, uma pessoa que tem alguns retardos no seu cérebro. E aí, quais esportes essa pessoa pode praticar? Atletismo, futsal, basquete, o badminton, ginástica artística, como a gente está vendo essa atleta aí, tênis de mesa, judô e muitos outros. É bastante importante a gente pensar nessas pessoas, a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Talvez você tenha alguém na sua realidade, alguém no seu dia a dia, que você ama, que você cuida. Essas pessoas precisam se sentir amadas, precisam ver que o mundo também é para elas. Uma bola dentro é saber que a pessoa com deficiência intelectual compreende normalmente a sua realidade. Oferecer informações com linguagem curta e simples, nada complexo para essas pessoas. Outra coisa também que a gente tem que se preocupar em fazer é não ficar brincando como se essa pessoa fosse uma criança, um bebezinho. Talvez ela não goste, talvez ela queira ser tratado como um adulto. Então, não ficar elogiando, falando tudo no diminutivo, porque também é uma coisa muito infantil para essas pessoas. Então, que a gente possa se colocar no lugar dessas pessoas com deficiência intelectual. Então, pessoal, a gente falou sobre muita coisa interessante. Eu queria deixar essa frase para vocês, que a inclusão dessas pessoas com deficiência, elas não se dependem exclusivamente de leis, códigos ou decretos. Ela depende de botar em um coração a verdadeira semente de transformação e de vidas. Nesse sentido, precisamos ler o coração e praticar a nossa total capacidade de entender como nosso próximo. É amar ao próximo, é se colocar no lugar do outro. E eu mostrei para vocês aí as deficiências que existem. Então, não fique brincando com uma pessoa deficiente. Respeite ela como você gostaria de ser respeitado. Trate ela como você gostaria de ser tratado. A pessoa ela não é portadora de uma deficiência, não, é uma pessoa deficiente. Então, saiba utilizar as palavras corretas, não fique brincando, não zoe. E, o melhor de tudo, inclua, adapte, faça coisas que vai adaptar, que vai incluir essas pessoas que mais precisam do nosso amor e da nossa empatia. Essa é a aula de hoje. Até a próxima, pessoal.